Final de ano chegando, e aí vem aquela dúvida. Bom, agenda. Tem que trocar agenda, tem que comprar uma agenda, vou ganhar uma agenda, qual agenda eu vou comprar? E eu fiz aquele post, né, dos stories, justamente para perguntar quem é que usa a agenda eletrônica ou a agenda de papel, né? Eu falo agenda eletrônica, né? Tem muita gente que brinca ainda, pode ser também chamada de agenda virtual. A agenda eletrônica tinha, né, e ficou muito famosa nos anos 90, ali 94, 95, 96, ainda antes do celular, que era aquelas agendas bem grandonas que a gente poderia inserir os números. Bom, hoje em dia não se tem uma definição, né? Tanto a palavra eletrônica quanto virtual ela servem. Então eu resolvi fazer aquele post com a pergunta: quem é que usa a agenda virtual e quem é que ainda usa a agenda de papel? Bom, eu desde 2015 não uso mais nenhum tipo de agenda de papel, que para mim, nossa, é muito, muito, muito mais vantajoso usar esta agenda eletrônica. Então eu fiz aqui uns prós e contras, né, dessa questão. Me surpreendeu a quantidade de respostas, porque eu achava justamente que os colegas, os amigos já estão usando essa agenda totalmente virtual, mas não, a maioria, a grande maioria, né, 2/3 pelo menos das pessoas que responderam que preferem usar a agenda de papel, o que me surpreendeu. E que bom, quem sabe, né, com os apontamentos a gente possa mudar de ideia, né? Em primeiro lugar, né, cada um se adapta melhor a essa forma de trabalho, né? A sua forma de trabalho, a sua forma de organização. A agenda, hoje em dia, ainda mais para quem é advogado ou profissional liberal, que seja, ela é fundamental. Então, se a gente não tiver a agenda, fica bem complicado. Então, tem gente que usa um pouco de uma e um pouco de outra, tem gente que usa direto uma ou outra das formas. Bom, por que eu uso a agenda exclusivamente virtual e não uso mais papel? Eu fiz uma pequena listinha aqui e esse vídeo eu vou ter que gravar em duas partes, porque depois, né, eu estou gravando agora de frente para o computador e depois eu vou ter que mostrar o computador. Então eu fiz essa listinha com os prós e contras, que na verdade no meu caso eu só vejo prós em utilizar a agenda totalmente virtual, e vou falar aqui brevemente deles, sem querer esgotar o tema, mas só para trazer como uma ferramenta que eu acho fundamental que a gente tenha isso aí, porque a organização é tudo, né? O nosso tempo cada vez mais exíguo, as responsabilidades são grandes, então um compromisso ou qualquer anotação na agenda é muito importante. Bom, primeiro ponto, estamos trocando de ano. E aí, como é que está a tua agenda? Teus contatos, alguns compromissos. Bom, no caso da agenda de papel, você vai ter que passar todos os contatos, todas as anotações importantes manualmente para outra agenda. Não tem como fazer diferente, né? Porque, enfim, você tem a sua agenda de papel e você vai ter que transferir para o próximo ano. Bom, esse é um ponto. Outro ponto: quantos contatos você pode pôr na agenda de papel? Geralmente ali, quando você vai botar um contato ou mesmo um compromisso, ele tem uma limitação, pode ser uma folha inteira, pode ser metade de uma folha, enfim. E se o compromisso excede este número, esse espaço, perdão, ou, por exemplo, se o número de contatos excede a letra, como é que você faz? Ou mesmo se escreveu errado, alguma coisa nesse sentido. Bom, outro ponto, né, fora esses dois pontos que eu já considero bem ruins, né, eu não sou lembrado da agenda, né? Eu não tenho como me lembrar de uma agenda de papel, a não ser que eu a consulte. Ou seja, vou ter que abrir e folhear a agenda, né? Tanto os compromissos passados quanto os futuros. O que acontece? Nessa agenda que eu tenho, essa agenda virtual, ela me lembra dos compromissos, né? Então, ela é muito boa nesse sentido, porque eu posso pôr um alarme personalizado, 15 minutos antes, uma hora antes, uma semana. Posso pôr vários alarmes para me lembrar. Então, ela é muito boa nesse sentido, que a agenda de papel não me proporciona isso. Bom, outro ponto fundamental, né? Eu não falei no início, que é um ponto fundamental dessa agenda, né? Eu não gosto de iPhone, uma opção pessoal, enfim, eu prefiro o sistema Android. Para mim é de grande valia, trabalho melhor com ele, não tenho nada contra quem usa iPhone. Eu tenho certeza que essas informações que eu estou dando também podem ser feitas para o iPhone, mas elas visam principalmente quem usa Android, que é o meu caso.
Então assim, eu tenho a agenda do Google no meu celular e tenho a agenda do Outlook da Microsoft no computador. Essas agendas se sincronizam uma com a outra o tempo todo por intermédio de 2 programas que no próximo vídeo eu vou mostrar como é que eles rodam, como é que eles funcionam. Então é muito bom essa possibilidade no sentido de que eu não perco, ela sincroniza o tempo todo. Bom, além disso, as pessoas falam, mas eu gosto de colorir na minha agenda de papel, não sei o que. Bom, na agenda eletrônica ou na agenda virtual você pode fazer exatamente a mesma coisa. Eu gosto, né, dessa questão de visualização, então eu faço sempre isso. Cada compromisso tem uma cor específica que me lembra da importância deles e de cada um. Então quando eu olho para a agenda eu já sei mais ou menos o que ele é. A sincronização, como eu falei, também é muito importante, né, porque a gente está o tempo todo podendo sincronizar as 2 agendas, e aí tem essa redundância e que a gente não perde, nenhum dado, em que mesmo que dê um bug no seu computador, enfim, você vai ter um dos 2 sistemas. Também a parte boa, né? Você tem uma agenda de papel, então a agenda está aqui, eu nem tenho aqui, né? Ontem eu peguei emprestado para poder fazer aquela chamada e eu nem tenho aqui esta agenda. Então a agenda de papel você tem uma unidade só, e a agenda virtual você tem quantos dispositivos quiser. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu estou no escritório, eu tenho no meu computador de mesa e tenho no meu celular, e é a mesma agenda. Então olha só, vou abrir aqui e mostrar um mês que eu separei aqui com os compromissos, fica um pouquinho fora de foco. Aqui fica um pouquinho difícil de ver porque é o sistema do celular, ele não permite muito que visualize as cores, mas cada compromisso tem uma cor diferente. Então estou visualizando ela em 2 dispositivos. Outro ponto importante na agenda de papel, um compromisso, uma reunião, por exemplo. Bom, como é que você faz? Você vai ter que mandar um e-mail para essa pessoa, você vai ter que lá mandar uma carta. Bom, na agenda virtual você pode compartilhar esse compromisso, então fica bem mais fácil por e-mail. Você pode pôr um lembrete, inclusive, para todas as pessoas que participam desse compromisso, dessa reunião, avisando, e vai ter esse alarme. Além disso, né, ela não pesa, fisicamente falando, a agenda virtual não pesa e não ocupa nenhum espaço também, absolutamente nenhum. Ela está disponível o tempo todo, 24 horas por dia, em qualquer dispositivo que você tiver, inclusive se você está sem acesso à internet, como muitas vezes acontece no celular. Você está em viagem ou em algum outro lugar de difícil acesso, você tem o acesso à sua agenda. Está sempre disponível também, como eu falei. Parte fundamental, sempre que eu penso em algum desses dispositivos, eu busco uma coisa que não se pague, né? Então, ainda mais na situação que a gente está vivendo, principalmente o pessoal que está no início ainda, não tem condições de pagar por um sistema caro, ou enfim, um sistema que possa ser bom, mas que tenha esse problema de custo. Então, tanto essa agenda do Outlook, que é a que está no pacote da Microsoft, bom, você tem que pagar licença, evidente, da Microsoft, mas a agenda do Google é totalmente gratuita. Então você não paga para ter essas 2 agendas, então tem essa redundância, né? E não paga. Bom, o que mais? Problemas. E se quebrar o celular? E se der pau no computador? Bom, você tem um, você tem outro. Se você mantiver sincronizadas essas 2 agendas, isso nunca em nenhuma hipótese vai acontecer com você, de perder os dados. Eu, inclusive, há poucos meses atrás, eu fiz um update aqui no computador e perdi tudo. Mas não me preocupei, porque eu sabia que eu tinha guardado na nuvem. Então, imagina, questão da agenda de papel, você pode esquecer ela em algum lugar, você pode perder ela, ou pode mesmo extraviar. Então, esses são alguns pontos positivos de se ter uma agenda virtual. Agora no próximo vídeo eu vou mostrar na prática algumas outras partes bem interessantes também, da coisa prática, e de como vale a pena você pensar e mudar para essa agenda virtual.